Ciclos biogeoquímicos. Geralmente a energia é abundante na maioria dos ecossistemas. Porém, os nutrientes essenciais à vida são escassos. A maior parte dos estoques químicos de um organismo é renovada constantemente em seu ciclo celular. Quando um organismo morre, os átomos que o constituem retornam à natureza, graças à ação dos decompositores. A decomposição reabastece os estoques de minerais no ambiente, que ficam disponíveis aos seres autotróficos para produzirem seus compostos orgânicos. Como a ciclagem dos nutrientes envolve componentes bióticos e abióticos, os ciclos dos nutrientes na natureza são chamados de ciclos biogeoquímicos. Aqui estudaremos os principais ciclos biogeoquímicos que muitas vezes se entrelaçam no ambiente. O nitrogênio é o elemento químico em maior quantidade na atmosfera, onde é encontrado como gás nitrogênio. O nitrogênio está presente nos aminoácidos constituintes das proteínas, nos ácidos nucleicos e em outros componentes celulares. Apesar de ser abundante na atmosfera, só algumas bactérias são capazes de fixá-lo em forma de amônia. O nitrogênio atmosférico também pode ser convertido em nitratos durante as tempestades. Os animais conseguem o nitrogênio através da alimentação. Vamos ao ciclo. O nitrogênio atmosférico é transformado em amônia pela ação das bactérias do gênero Rhizobium, que vivem nas raízes de leguminosas. São bactérias do solo. Essas bactérias fazem a fixação do nitrogênio atmosférico em amônia. As tempestades produzem pequenas quantidades de nitrato na atmosfera, que precipita com a chuva e fertiliza o solo. As plantas absorvem tanto o nitrato como o íon amônio e os convertem nas chamadas biomoléculas, aminoácidos, ácidos nucleicos e outras moléculas importantes à vida. Os animais incorporam o nitrogênio necessário ao seu metabolismo através da cadeia alimentar. Os restos orgânicos sofrem a ação de bactérias e são transformados em íon amônio, que é convertido em nitrito. O nitrito é convertido em nitrato, que sofre a ação de bactérias desnitrificantes, liberando o nitrogênio para a atmosfera. O carbono é o elemento químico que constitui a maior parte da massa corporal dos seres vivos. Se considerarmos os reservatórios com maior mobilidade de carbono, as águas profundas dos oceanos constituem o maior reservatório de carbono do planeta. Porém, é na superfície dos oceanos e na atmosfera, onde ele é encontrado sob a forma de CO2, forma inorgânica, que ocorre a maior incorporação de carbono pelos seres vivos, através da fotossíntese, realizada pelo fitoplâncton e vegetais. Os consumidores adquirem o carbono através da alimentação. O carbono é devolvido à atmosfera através de vários processos, como a respiração, decomposição e combustão. Estudos recentes demonstram que as baleias retiram mais carbono da atmosfera que a floresta amazônica, pois uma baleia jubarte, por exemplo, vive em torno de 60 anos e chega a pesar 30 toneladas. Quando morre em alto mar, seu corpo afunda com 30 toneladas de carbono que não voltam à superfície. A urina e as fezes das baleias servem de alimento para o fitoplâncton, que retira CO2 da atmosfera para realizar fotossíntese. Esse mesmo fitoplâncton serve de alimento para as baleias. Essa sequência alimentar contribui para a retirada de CO2 da atmosfera. O ciclone bomba que atingiu o Paraná no dia 30 de 6 de 2020 está relacionado ao aquecimento global. Uma massa de ar fria vinda do sul encontrou com as águas quentes do Oceano Atlântico, provocando a formação do ciclone. Se conseguirmos restabelecer o número de baleias antes do início da era pré-baleeiro, que era em torno de 5 milhões de baleias, poderá haver uma interrupção na elevação do aquecimento global, diminuindo as catástrofes como essa que aconteceu no Paraná. As nuvens
também chamadas de rios suspensos, transportam a água em estado líquido para as diferentes partes do planeta. Quando precipitam em forma de chuva nos continentes, formam rios e lagos, penetram no solo e abastecem os lençóis freáticos. A água é indispensável à sobrevivência dos seres nos ambientes terrestres. O Rio São Francisco, formado com as águas das chuvas que caem na Serra da Canastra, partindo de sua nascente até sua foz, percorre aproximadamente 2.830 quilômetros. Nesse trajeto, suas águas se misturam aos minerais que são levados ao mar. O cálcio vai sendo retirado dos solos calcários e se misturando às águas do rio. Os seres que bebem dessas águas incorporam o cálcio nos seus organismos. Assim, nas células desses seres vivos, o cálcio passa a participar de reações químicas, além de constituir os esqueletos desses seres. Observe que as ostras ficam aderidas às rochas, onde o mar bate sem parar. O movimento das ondas retira o cálcio das rochas, que é absorvido pelas ostras e passa a fazer parte de seu exoesqueleto. O oxigênio que respiramos é proveniente da quebra da molécula de água durante o processo da fotossíntese. A maior parte do oxigênio que respiramos é produzida pelo fitoplâncton, pois quase todo o oxigênio produzido pelos vegetais é consumido por eles durante a respiração celular. O oxigênio produzido pelo fitoplâncton em vegetais durante a fotossíntese é utilizado pelos consumidores no processo de respiração celular para a produção de energia. A atmosfera possui 21% de oxigênio. Índices maiores do que esse causam combustão espontânea. Nos mares, quando a taxa de oxigênio fica próxima a 21%, as algas cessam o processo fotossintético. Graças a esse fenômeno, nosso planeta não é queimado, pois o oxigênio é um gás comburente, necessário para ocorrer combustão. Na estratosfera, temos a camada de ozônio, formada pelo elemento químico oxigênio. Nela, o oxigênio alterna sobre a forma de O2 e O3. O O3, ozônio, nos protege contra os raios ultravioleta do Sol. Os raios ultravioleta incidem na molécula de ozônio, que é quebrada em uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio, que logo se interagem e formam o ozônio novamente. Durante a quebra da molécula de ozônio, a energia dos raios ultravioleta é dissipada e não consegue chegar à superfície da Terra. É esse processo que nos protege contra os raios ultravioleta do Sol. Só uma pequena parcela desses raios consegue chegar à superfície da Terra, e quando atinge a nossa pele, podem causar sérios danos à saúde ao longo do tempo. Em abril de 2005, campanha contra a ingestão de peixes contaminados por metais pesados na Lagoa da Pampulha leva a Prefeitura de Belo Horizonte a colocar placas ao redor da lagoa, informando sobre o perigo da ingestão de peixes da lagoa. Nessa época não havia nenhuma placa informativa na Lagoa da Pampulha dizendo que os peixes de lá não deveriam ser consumidos e que era proibido pescar na lagoa. Após a campanha, as placas foram colocadas, mas as pessoas continuam pescando e se alimentando dos peixes contaminados. Como os metais pesados vêm parar em nosso organismo? Observe a ilustração. As bolinhas vermelhas representam metais pesados. O fitoplâncton ingere metal pesado, que é incorporado às suas células. Um zooplâncton se alimenta de 2 fitoplânctons, e os metais pesados são incorporados ao seu organismo. Os moluscos comem vários zooplânctons, e o metal pesado é incorporado ao organismo dos moluscos, que são ingeridos por peixes menores, que são ingeridos por aves piscívoras ou peixes maiores, que são consumidos pelo ser humano. Observe que os metais pesados foram se acumulando ao longo da cadeia alimentar, e o último elo da cadeia contém maior quantidade de metal pesado que os demais seres da lagoa. Esse fenômeno é chamado magnificação trófica.